Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Paulo Daniel e nós vamos, nessa aula de hoje, nós vamos resolver questões, tá? Para o TRE, para o tão aguardado concurso do TRE. Ok, galera? E aí o seguinte, ó, antes da gente começar, se você é novo aqui no canal, tá? Não esquece de se inscrever aqui, tá? No canal, tá? Se gostou do vídeo, se inscreve, tá? E deixa o like no vídeo, ativa as notificações, tá? E principalmente, galera, antes de tudo, tá? Essa aula é uma aula de correção de questões. Aqui na descrição do vídeo, tá? Tem o link para você baixar as questões que são resolvidas nessa aula. Totalmente gratuito, galera, tá? Você só entra lá, preencher o formuláriozinho, preencher o seu e-mail, ok? E o material vai estar disponível para você, beleza? Então baixa aí o material para acompanhar comigo a correção das questões, tá? E sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal, certo? Mas vamos lá, pessoal. Então, vamos começar, tá? Deixa eu colocar aqui a primeira questão pra gente. Vamos ler a questão, tá? Detalhezinho, ó, questões 2023, né? Questões bem atuais, tá? Questão da IBFC. Vamos ver o que ela fala. Relacione as duas colunas quanto às principais extensões de arquivo, tá? E aí, olha só, o tema da aula de hoje, eu fiz questão de separar questões que falam sobre extensão de arquivo, tá? E aí, pessoal, o que seria essa ideia de extensão de arquivo, tá? Vamos pensar o seguinte, ó. No ambiente Windows funciona da seguinte maneira, tá? Por exemplo, vou te dar 3 exemplos aqui, ó. Eu tenho aula.txt, aula.avi e aula.jpg. Tá? Então veja, ó. Isso aqui é o ambiente Windows, a gente vai ter que ter. Todo arquivo tem que ter um nome e uma extensão. Tá? Então, a extensão, ó, quando a gente vê aqui, ó, o TXT, o AVI, o JPG são as extensões de arquivo, tá? Até uma questãozinha simples de prova, se o examinador falar da seguinte forma: dentro de uma pasta no Windows eu posso ter 2 arquivos com o mesmo nome? Pode, tá? Pode ter 2 arquivos com o mesmo nome, você não pode ter 2 arquivos com o mesmo nome e mesma extensão, tá? Porque o nome do arquivo ele é formado pelo nome e a extensão, tá? Mas o que significa dizer isso, galera? Olha só. Pelo TXT, eu sei que isso aqui é um arquivo de texto. Deixa eu colocar assim, ó. Pelo TXT eu já sei. Isso aqui é um arquivo de texto. Pelo AVI é um arquivo, é um vídeo. Pelo JPG é uma imagem, ok? Tá? Então qual é a informação que a extensão do arquivo traz para mim? O que a extensão me diz sobre o arquivo? A extensão, ela diz qual é o tipo do arquivo. Tá? A extensão, então, é o que define o tipo do arquivo. A extensão a gente poderia dizer que ela define o formato do arquivo, tá? Então, vejam, então no final das contas, quando você olha para a extensão do arquivo, a extensão que diz o que o arquivo é. Pô, esse arquivo é um arquivo de texto, esse arquivo é uma pasta de trabalho do Excel, que a gente costuma chamar de planilha, né? Esse arquivo é uma imagem, tá? Então, como é que você vai ter essa informação? Pela extensão. Eu sei que aí no seu computador você está acostumado a olhar para o arquivo e ver, pô, isso aqui é um arquivo de texto, é um arquivo que eu vou abrir no Word, tá? Você está acostumado a olhar para o arquivo assim pelo ícone, não é isso, tá? Só que lembrando que até o ícone que o Windows coloca lá no arquivo, ele coloca sabendo o que é aquele arquivo. É tudo baseado em extensões, tá? Então, basicamente, tá, a gente vai ter que saber as extensões, tá? E aí, de início, um recado importante sobre extensão de arquivo, galera. Você não precisa decorar todas as extensões, tá? Não precisa. Se alguém por aí falar, olha, ó, decora todas as extensões, tá? Isso está errado. O que você precisa saber sobre extensões de arquivo? Você precisa conhecer as principais extensões de arquivo, tá? Principalmente, você precisa saber extensões do Office. Vamos até colocar aqui, ó, uma instrução para você, ó. Você precisa conhecer as extensões do Office, do LibreOffice,
Office aqui com dois Fs, né? Do LibreOffice, tá? Extensões dos executáveis, que a gente costuma chamar de arquivos de programas, porque aqui é onde entra as questões de segurança da informação. Vou até botar aqui pra gente o perigo, né? Extensões relacionadas a imagens, vídeos e áudios, tá? E mais associadas aos acessórios do Windows. Ah, mas existem mais? Cara, existem milhares de extensões de arquivo, tá? Mas basicamente o que a gente vê em prova são as extensões relacionadas a arquivos de áudio, arquivos de vídeo, imagens, tá? Arquivos de programa, que a gente costuma chamar de executáveis, né? Que são aqueles arquivos que podem conter vírus, arquivos associados ao Office, o LibreOffice, tá? E um também importantíssimo que volta e meia aparece em prova é o PDF, tá? Então, se você conhecer esses tipos de arquivo, e aí lembrando, pô, existem centenas de extensões de arquivos de imagem, tá? Não precisa saber todos, precisa saber os principais, tá? Então, assim, já é uma tarefa difícil decorar as extensões que eu coloquei aqui pra gente, tá? Mas se você quiser decorar tudo, aí é um buraco sem fundo, galera. E aí tu não vai mais estudar português, não vai mais estudar constitucional, não vai mais estudar raciocínio lógico, vai ficar só decorando extensão de arquivo, tá? Então lembra, o que que eu preciso para acertar a questão de prova? Saber as principais extensões, tá? Mas vamos lá então, galera, olha só. Quando a gente fala, né, vou até criar aqui um novo resumo pra gente, ó. Quando a gente fala do Office, aí, resumo, né, ó, é aula de questões, mas para que serve uma aula de questões? Para você fazer resumos, para você entender os assuntos que são cobrados em prova, não é só para marcar e saber se acertou ou errou. É uma questão, é uma revisão importante que é focada na banca, tá? No Office a gente vai pensar no Word, no Excel e no PowerPoint. No Word, eu vou usar três extensões: DocX, DotX e DocM, ok? Tá? Deixa eu até aumentar o espaço aqui, ó. No Excel, o que que eu tenho que saber, ó? No Excel, aí você vai copiando aí, ó. No Excel, ele vai ter XLS, X, XLT, X e XLSM, tá? E no PowerPoint, basicamente a gente vai ter nós vamos ter, ó, PPTX, vírgula, PPSX, POTX e PPTM, ok? Tá? E aí, vamos colocar uma legenda aqui, ó. Vou colocar aqui em azul. 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. 1, 2 e 3, tá? E aí, ó, quando tem o número 1, significa o quê? É um documento. Quando tem o número 2, é um modelo de documento, tá? E quando tem o número 3, é um documento com macro, beleza? Tá? Aí no LibreOffice, né? O que que eu tenho que saber no LibreOffice? Vamos botar aqui, ó. LibreOffice. Aqui a gente vai conhecer o Writer, que é o editor de texto, o Calc, que é o editor de planilhas, e o Imprex, que é o editor
de apresentações, tá? E aí no Writer a gente vai ter ó, o padrão ODT e OTT, tá? No Calc a gente vai ter o padrão ODS e OTS, tá? E no Imprex a gente vai ter o padrão ODP e OTP, tá? E aí, ó, vamos usar a mesma legenda, tá? Então, ó, documento. 2, modelo de documento. Então, o documento do Writer, tá? O arquivo de texto, tá? É ODT, tá? O modelo de documento do Writer é o OTT, tá? O documento do Calc, né? A pasta de trabalho é o ODS, tá? E o modelo é o OTS, tá? E no Imprex, a apresentação, que é o documento, é o ODP e o modelo de apresentação é o OTP, tá? No LibreOffice até tem uma facilidade que sempre que tem D, o Dzinho é um documento. E sempre que tiver o T de type, é um modelo. Tá? Então, só com isso aqui, galera, assim, até porque que, pô, eu estou fazendo uma aula para falar basicamente de extensão de arquivo, né? Claro que existiriam 50 outras coisas, né? Até muito mais do que isso, de assuntos para a gente estudar sobre o Word, sobre o Writer, sobre o Excel, sobre o Calc, né? Quando a gente estuda o programa a fundo, tem muitas outras coisas, né? Baseado em pensando em concurso, né? Baseado em concurso, a gente teria 50 outras coisas para estudar, tá? Mas aqui o foco hoje nesse vídeo, tá? É falar sobre extensão de arquivo, tá? Então, ó, dá aquele print, copia isso aqui no seu caderno, tá? É igual eu brinco em sala, eu falo assim, gente, olha só, extensão de arquivo não cai na prova. Extensão de arquivo despenca em prova. É o tempo todo as bancas, todas elas, tá? Não é uma banca, todas as bancas de concurso público, tá? Todas elas cobram muito, muito mesmo extensão de arquivo. Isso não cai, isso despenca na prova, tá? Então dá aquele print aqui e vamos começar a resolver as questões. Fizemos um belo resumo, agora a gente vai resolver as questões, tá? Então, na questão 1, né, ele colocou aqui, é só para identificar, é uma questão muito típica da IBFC, dessa banca aqui, ó, da IBFC, tá? Então, ó, relacione as duas colunas quanto às principais extensões de arquivo, ó. O que é o BMT, galera? Que a gente costuma chamar de bitmap, né? É uma imagem, ok? Bitmap é imagem, tá? E aí, lembrando, ó, quando a gente fala de imagem, a gente poderia pensar também em PNG, que é o padrão do Paintbrush, né, lá do Windows, que é um acessório do Windows. Lembra que eu falei que você tem que saber as principais extensões dos acessórios do Windows, tá? A gente tem a extensão que é muito comum, JPG, que é uma imagem também. Tá? Então, ó, bitmap, JPG, tá? PNG, que é a extensão padrão do Paint, são imagens, tá? E a gente tem uma que às vezes cai em prova, é o GIF, né? Aí sobre o GIF é importante anotar o seguinte, o GIF você tem várias imagens em um arquivo. Ou seja, na verdade, quando você tem lá um arquivo GIF, né? Ali dentro tem várias imagens, né? Aí ele faz como se fosse um desenho animado. Ele bota uma depois da outra, né? E você vê como se fosse uma animaçãozinha. O pessoal usa muito isso no WhatsApp, tá? Mas lembra disso, ó, o GIF é um arquivo de imagem? É, mas na verdade ele tem várias imagens dentro do mesmo arquivo, tá? Depois aqui, ó, a gente tem o MKV. O MKV, galera, é uma extensão de vídeo. Tá? O MKV é uma extensão de vídeo. Aí eu vou colocar aqui embaixo, porque não tem espaço ali em cima. Vamos colocar assim, ó. Quando a gente fala de vídeo, nós temos, ó, o padrão AVI, nas extensões também, ó, o MP4, MOV,
tá? O MKV, que já está ali, mas vou colocar também, ó, MKV. E o WMV, tá? Todos eles são extensões de vídeo, tá? Sobre o WMV, importante que isso aqui é uma extensão não compactada. Porque basicamente, né, quando a gente fala de arquivos de mídia, de vídeo, de áudio, tá? A gente tem extensões compactadas, tá? Por exemplo, o JPG é uma extensão de imagem compactada, tá? Por quê? Porque a ideia deles, eles usam algoritmos de compactação para ocupar menos espaço, beleza? Tá? Então, vai passar a ser uma opção não compactada de vídeo, seria o WMV, tá? E a gente também tem, galera, olha só, o PDF. O que é o PDF? O PDF é o que a gente chama de arquivo portável. Tá aqui, basicamente, né, um arquivo do Acrobat que você poderia abrir no Acrobat Reader, mas como ele é um padrão aberto, você pode abrir em vários programas. Por exemplo, no Word você consegue abrir um PDF, tá? Qual é a ideia? Tá? Isso aqui já foi cobrado em muitas provas. Essa ideia do PDF, né? Um arquivo portável. O que que significa isso, galera? Olha só. A gente tem que lembrar do PDF, né, para entender o conceito de arquivo portável, a gente tem que voltar lá para a época que nós usávamos internet de escada, tá? A gente tinha naquela época, nós tínhamos dois problemas relacionados ao início da internet, né? De enviar arquivos, por exemplo, eu mandava um arquivo por e-mail, tá? Eu tinha que ter certeza, por exemplo, se fosse um doc, na época nem existia docx, tá? Eu tinha que ter certeza que a pessoa que ia receber aquele arquivo tinha um Word para poder abrir o arquivo, porque se ela não tivesse o Word, se ela usasse outro editor de texto, ela não conseguiria abrir o arquivo. E além disso, os arquivos eram muito grandes para conexão que se tinha na época, tá? Então a Adobe, pensando nisso, ela criou um padrão, tá? Que é um padrão de documentos que fossem fáceis de enviar pela internet. Basicamente, a ideia do documento portável é um arquivo que pudesse ser aberto em qualquer plataforma, tá? Ou seja, eu poderia abrir no Linux, eu poderia abrir no Windows, na época nem se falava de dispositivo móvel, tá? E eu poderia também abrir em qualquer plataforma que fosse um arquivo que ocupasse menos espaço, tá? E aí nasceram os arquivos em PDF. Então, a PDF não é só texto. PDF pode ser uma imagem, tá? Mas é sempre no formato portável, beleza? Tá? E o padrão, né? Aí quem criou esse padrão foi uma empresa chamada Acrobat. E aí vamos lá, então, resolvendo a questão, ó, depois do resumo, ó. Relacione as duas colunas quanto às principais e extensões de arquivo, tá? Então, ó, o 1 é uma imagem, tá? Então a gente poderia fazer assim, ó, isso aqui é ligue os pontos, né? 1A, tá? Então, ó, se é um A, aí tem que saber resolver as questões. Ó, na letra B fala que é um B, então você tira. Na letra C também. Na letra D também. A gente está entre a letra A e a letra E, ok? Tá? Depois, ó, o 2, né, o MKV é o quê? É um vídeo, né? Então, ó, o MKV é vídeo. A gente vai ter que fazer essa ligaçãozinha aqui. Então, é 2C. Tá, então, ó, na letra E ele fala que é 2B, você já pode eliminar. Até antes de julgar o último, a gente já sabe o gabarito da questão. Na prova, pode marcar e ir embora, que a gente já tem o gabarito, tá? E aí, ó, o 3, né, o PDF. O PDF é um arquivo, né, do Acrobat Adobe, né, do Acrobat Adobe, né? Até corrigindo aqui, ó, que eu botei que o nome da empresa era Acrobat, não, o nome da empresa é Adobe, tá? Então, primeira questão, gabarito, letra A, tá? Então, aqui vamos completar, ó, 3B, o gabarito é a letra A, tá? Questãozinha fácil, galera, mas assim, é fácil desde que, tem um pré-requisito para a gente poder dizer que ela é fácil, desde que você conheça bem extensões de arquivo. Tá? E aí aquilo, ó, curtiu essa questãozinha, curtiu os resumos que nós fizemos relacionados a essa questão aqui, tá? Vê só numa questão o tanto de assunto que a gente consegue abordar, tá? É o que eu sempre falo, é importante fazer questões, mas não é só sair fazendo e olhar lá para qual é o resultado, qual é o gabarito. Acertei ou errei? Tem que entender também qual é o contexto que está por trás daquela questão ali, porque é isso que vai fazer, né? Ó, extensão de arquivo pode cobrar de
50 milhões de formas diferentes. O examinador é livre para criar as questões, tá? E aí, mas se você tiver um background, né, um arcabouço ali por trás, de entender o que significa extensão de arquivo, você consegue resolver qualquer questão. Mas se você só souber marcar aqui, não, aqui é vídeo, aqui é imagem, não souber outras extensões, não souber o conceito de documento portável, vai ter questão que você vai se enrolar. Tá? E aí, se você curtiu esse resumo aqui, ó, não esquece de se inscrever aqui no canal e deixar o seu like no vídeo, né? Por que a gente pede tanto, né, galera, para deixar like no vídeo, para se inscrever no canal, para ativar as notificações? Porque a ideia aqui é sempre o quê? Pô, divulgar as aulas, né? E quanto mais você interagir com as minhas aulas aqui, quanto mais vídeos você curtir, quanto mais gente curtir, na verdade, tá? Para mais gente o YouTube vai mostrar esse vídeo, tá? Então é aquilo, você tem que me ajudar a te ajudar. Não esquece aí de se inscrever e deixar o teu like, beleza? E se tiver algum assunto também, tá? É importante isso, ó. Se tiver algum assunto que você, pô, Paulo, tem muita dificuldade nisso, deixa aqui nos comentários do vídeo, com certeza eu vou ler, né, gente? Você pode ver aqui que no canal tem muito conteúdo, daqui a pouco pode surgir um videozinho, ou já tem, eu posso até te mandar lá o link, ó, assiste o vídeo tal, tá? Com o conteúdo que você tem dúvida, beleza? Tá? Vamos lá, pessoal, vamos seguir, ó. Próxima questão, né, ó, outra também da IBFC, essa banca adora, é o mesmo estilo de questão, ó, e é por isso que é importante, né, resolver a questão. As bancas são muito repetitivas, é aquilo, ó. Minha banca vai ser a FGV. Cara, você tem que ficar, ó, viciado em questões da FGV, porque as bancas são repetitivas, tá? Minha banca é o Sebrasp, vai resolver 500 questões do Sebrasp, tá? Porque, com certeza, aquilo que vai cair na sua prova é algo que já caiu em provas anteriores, beleza? Tá? Então, ó, vê estilos de questão muito repetitiva porque é a mesma banca, são concursos diferentes, são provas diferentes, às vezes até em anos diferentes a gente vê questões muito parecidas, tá? Vamos lá então ver o que ela fala, ó. Relacione as típicas extensões de arquivo da coluna da esquerda com o seu respectivo tipo de coluna da direita. Então a gente já viu, ó. BPM é o bitmap, né? Isso aqui é uma imagem, tá? Então, ó, quando é uma imagem, a gente vai ligar aqui, ó. A é um com B. Um B, beleza. Tá, então, ó, já elimina a letra A, elimina a letra D, tá? AVI, o que que é o AVI? É um vídeo, ok? Tá, então, ó. Então é 2C. Então, ó, elimina então, elimina a letra C, já temos o gabarito, a letra B, né? Então, vê como é que é importante você saber resolver a questão, né? Não é só saber o conteúdo, é saber como resolver a questão. Cara, achou uma parte? Vai eliminando, ok? Tá? Vê que fica bem mais fácil, né? Zip é o quê? É um arquivo compactado. Aí quando a gente fala de arquivos compactados, né, eles usam algoritmos que tentam diminuir o espaço que ele ocupa, tá? A ideia da compactação é essa, tá? A gente poderia falar, ó, além do zip, a gente pensa em arquivo.rar, é um arquivo compactado. Arquivo.tar, gzip, jzip. Todos esses arquivos aqui são arquivos compactados, tá? Na verdade, ele funciona como se ele fosse uma mídia, um recipiente, né? Dentro dele vai ter vários, pode ter vários arquivos, só que usou-se ali um algoritmo que tenta diminuir o tamanho que eles ocupam, tá? E o XLSX está lá atrás daquele resuminho que a gente fez sobre o Office, é um arquivo do Excel. Então confirma aí o gabarito da questão, lá letra D, tá? Vê como é que é tranquilo, né? Questão de extensão de arquivo eu sempre falo, são questões tranquilas, tá? Mas desde que você saiba, né, o assunto, tá? Não precisa sofrer. Eu sempre falo assim na aula, gente, ó, falei de extensão de arquivo, tipo, tô morrendo de sono na aula, né? Mas falei de extensão de arquivo, acorda, tá? Porque isso aí é importante, isso vai cair na sua prova, beleza? Vamos lá, vamos para a próxima questão. Fica aí comigo, ó, são 10 questões nessa aula, essa é só a segunda, né? Fica aí comigo que a gente tem muito mais coisa para falar nessa aula ainda, tá? Vamos lá, ó. Próximo, agora viemos de 6 Gran Rio, né? Vamos ver o que 6 Gran Rio trouxe pra gente, ó. Questão, detalhezinho, 2023, né? Deseja-se inserir no site de um banco mensagens de áudio
que possam ser enviadas via e-mail. Tais mensagens deverão estar em formato de áudio sem compressão e com alta qualidade, podendo ser reproduzidas na maioria dos players de som. O formato de áudio que atende às especificações apresentadas é... Vamos colocar aqui, ó, áudio. Nós podemos falar, ó, do padrão MP3, do padrão AAC, do padrão WMA, tá? E aí o seguinte, galera, os famosos MP3, né? Veja o seguinte, só que esses formatos aqui, todos eles são formatos com compressão de dados. O que seria a ideia da compressão de dados, galera? Tá? A compressão de dados é você pegar o conteúdo do arquivo de áudio, tá? E comprimir ele para ele ocupar menos espaço, tá? Como se fosse zipar um arquivo de áudio, tá? Só que aí, entenda o seguinte, ó, lembrando, isso aqui nasceu muito, a gente tem que voltar no tempo para entender essa história, tá? Não sei se vocês lembram, antigamente, né, na época que a gente comprava CD de música, né, vejam o seguinte, o que acontecia ali, tá? Tipo, você comprava um CD, pra você ter ideia, um CD, ele tinha um padrão, né, de 650 ou 700 mega, tá? Então, dentro de um CD, você conseguia armazenar 700 mega, tá? De informações, beleza? Tá? Só que aí o seu CD de 700 mega resumia-se em 12, 13 músicas, tá? 15 músicas no máximo, tá? Então, você percebia que os arquivos, então, eram grandes, né? Então, dava o quê? Uns 80 mega uma música, tá? Dava 80 não, dava, sei lá, uns 50 mega cada música, tá? E aí, o que acontecia, galera? Porque ali a gente usava padrões não compactados, ok? Tá? E aí, qual foi a grande revolução do MP3, né? Aí você pegava, comprava até que chamava-se MP3 Player, né? Você comprava o MP3 de 1 GB e você conseguia botar, sei lá, 100 músicas ali dentro, tá? A grande diferença era o quê? Passamos a usar formatos compactados. O mais famoso foi o padrão MP3, tá? Só que aí, há pouco tempo atrás, tá? Alguns anos atrás, o mercado ele adotou um outro padrão de áudio, tá? Que tem algumas vantagens, né, em relação ao MP3, que é o padrão AAC, que é o padrão mais usado hoje, ok? Tá? Porque ele vai gerar arquivos menores e com qualidade melhor, tá? Detalhe que o MP3, o AAC, o WMA, que é o padrão da Microsoft, né? A Microsoft ela tentou empurrar um padrão pra gente, né? Que era o padrão WMA, tá? Que também é um padrão de áudio, mas com compressão, tá? Ele é bem parecido com o MP3, certo? Mas lembrando, ó, com compressão, mas ele não perde a qualidade, tá? Só que essa questão ele cita, tá? O que? Ele cita, né, um arquivo de áudio sem compressão, tá? E sem compressão a gente tinha, né, que é o tipo de arquivo que se usava nos CDs antigamente, que é o WAV, tá? Então é um áudio sem compressão, tá? Então áudio sem compressão, tá? Então o gabarito da questão é a letra E, beleza? Tá, ó, AC é áudio, beleza, tá? Mas é áudio com compressão, né? JPG é imagem. PDF é o portável. MP4 é vídeo, tá? Então o gabarito dessa questão aqui, lá na letra E. Beleza? Tá sempre conhecendo extensão de arquivo, aquilo que eu falei, mas às vezes o examinador ele cobra algo a mais, né? Ele vai, cara, beleza, eu quero áudio, mas áudio com compressão e sem compressão. Lembrando, sem compressão, você vai usar o WAV, né, que é o padrão que se usava nos CDs antigamente, tá? Com compressão MP3, MP4, né, MP3, o AAC, né, MP4 não, MP4 é vídeo, tá? O WMA, que é o padrão da Microsoft, né, para o Media Player, ok? Tá? Então, o gabarito dessa questão aí na letra E, tá? Lembrando que aqui a gente não está preocupado, não estou preocupado em falar todas as extensões, galera, porque senão seriam centenas de extensões, tá? Eu estou falando as principais e algumas características dela, porque é só isso que você precisa para resolver a questão de prova, tá? Vamos lá, próxima questão. Ó, agora a questão da Getúlio Vargas, né? Tão temida Getúlio Vargas. Vamos ver o que ela fala, ó.
João preparou um documento no Word 2010 com tabelas e imagens, tá? E precisa passar esse documento para edição adicional em outro setor de sua empresa, tá? Como esse outro setor utiliza o Microsoft Writer, a opção natural de extensão do arquivo a ser enviado tá? Natural seria o quê? O padrão, tá? Aí lembrando, ó, se é do Writer, tá? Writer é o quê? Arquivo de editor de texto, né? Ele equivale, né, ao Word, tá? Lembra, ó, o Word, editor de texto, no LibreOffice, Writer. O Excel, editor de planilhas, no LibreOffice. O Calc, tá? O PowerPoint, editor de apresentações, no LibreOffice. O Impress, tá? E aí, vamos lá, ó. No Writer, né, como a gente já tinha visto naquele resumo, nós vamos trabalhar com duas extensões, tá? Eu vou trabalhar com a extensão ODT. Opa, peraí que eu inverti aqui. E OTT, beleza? Tá, então, ó, ODT é um documento e o OTT é um modelo de documento. Ele falou da extensão natural, que é a extensão padrão, né? E qual é a extensão padrão do Writer? É o ODT, tá? Então, gabarito dessa questão aqui, lá na letra D de dado, ok? Gabarito letra D, tá? Vejam o seguinte, ó. Na letra A, né, extensões importantes, ó. Na letra A, a gente tem o CSV, tá? Então, o CSV seria o quê? Um arquivo separado por vírgulas. Como assim um arquivo separado por vírgula? O que isso significa, galera? Olha só. O CSV é um tipo de arquivo que é um arquivo de marcação. E, por padrão, né, a marcação dele seriam as vírgulas. Tá? Aqui no Brasil, a gente usa muito como para separar, né, os números decimais, a gente usa vírgula. Tá? Aqui no Brasil, se usa muito CSV separado em ponto e vírgula. Mas a definição, né, esse Czinho aqui é de common, né, que significa vírgula. Tá? Seria um arquivo separado por vírgulas, ok? Tá? Basicamente são arquivos que a gente usa para exportar dados de um programa para outro. Por exemplo, eu quero exportar a tabela do meu banco de dados para o Excel. Aí eu exporto ela no formato CSV. Tá? Então, o CSV é um tipo de arquivo muito usado para exportar arquivos tabulados, né? Por exemplo, planilhas, tabelas de bancos de dados, tá? Para diferentes tipos de arquivo, tipos de programa, tá? Então, assim, é um arquivo usado, né, para exportar dados do Excel, do Calc, do Axis, do banco de dados, tá? Seria o formato CSV, tá? O .x é o documento do Word, HTML é uma extensão padrão de página. Se você formar, você salvar o arquivo em HTML, tá? Ele vai entender que aquele arquivo ali é uma página. E quando você for abrir, ele vai tentar abrir aqui o navegador, tá? O TXT é um arquivo de texto sem formatação. Então, ó, no TXT você tem só o conteúdo, você tem só texto, você não tem formatação de texto, tá? E esse padrão aqui é o padrão do bloco de notas. Então, no bloco de notas, né, no Notepad, que é um acessório do Windows, né, quando eu abrir lá o bloco de notas, eu vou criar um texto, só que eu não consigo formatar aquele texto, eu não consigo botar negrito, itálico, sublinhado, tá? É um texto sem formatação, tá? E aí, lembrando, né, lembra que eu falei que você tem que saber as extensões padrões dos acessórios do Windows, tá? Então, ó, o bloco de notas, que é um dos acessórios mais conhecidos, tá? Ele usa a extensão padrão TXT, beleza? Então, mas aí o que ele perguntava? Extensão do writer, vê que ele deu uma volta, né? O examinador deu uma volta para perguntar qual era a extensão padrão do writer, tá? Então, gabarito a questão lá na letra D, ok? Tá? Vamos lá, pessoal. Seguindo, ó. Outra questão aí da FGV, agora a gente já foi pro ano de 2022, né? Então, eu catei algumas questões de extensão de arquivo de bancas bem conhecidas. Vamos ver o que ela fala aqui, ó. Assinale o tipo de arquivo que pode ser aberto diretamente com o Excel ou ser utilizado como padrão de arquivo de texto para a
exportação e importação de dados em diversas plataformas, né? A gente acabou de falar disso, tá? Então, ó, qual é o tipo de arquivo que a gente costuma usar para importar e exportar dados de um tipo de programa para outro? Que aqui ele está chamando o quê? De uma plataforma. É o padrão CSV, que é o separado por vírgula, ok? Tá? Então, gabarito da questão, letra A, tá? Vejam só, ó. Repara, eu já falei isso uma vez, mas vou falar de novo. Nunca é demais repetir. Você, né, resolveu comigo, a última questão tinha lá, extensão CSV, tá? Agora, a gente foi de outra questão, de outra prova, de outro ano, tá? Da mesma banca. De novo, o que ele está falando? Sobre arquivos CSV, tá? Então, olha a importância de resolver questões de prova, tá? Gente, olha só, guarda o que eu vou falar agora, tá? Não conta pra ninguém, não. Isso é só pra quem acompanha aqui o canal, tá? Não conta pra ninguém, nosso segredo, beleza? Tá? Mas vejam só, ó. Não existe, tá? Cuidado por aí que tem muita gente, né? O mercado dos concursos, né? Tem muita gente que tenta te enrolar. O pessoal tenta vender a fórmula mágica para passar no concurso, tá? De antemão, tá? Já vou dizer que isso não existe. Não existe fórmula mágica, tá? A fórmula mágica é sentar e ir a sua bundinha na cadeira e estudar, tá? Pô, mas tem atalhos para isso? Atalho para passar no concurso. O caminho mais rápido para passar no concurso. Tem, tá? E sabe qual é o caminho? Só nós aqui, ó. É fazer questões de prova, tá? O mais importante, galera, é conhecer a banca, tá? Claro que eu só consigo resolver uma questão se eu souber o conteúdo. Então, você vai ter que estudar informática, constitucional, raciocínio lógico, a direito administrativo, a legislação que tem lá no seu concurso, o que for, tá? Beleza, tem que saber conteúdo. Mas você também tem que saber muito bem como esse conteúdo é cobrado em prova, tá? E aí, por outro lado, pô, as matérias são gigantes. Se você pegar para estudar informática, pô, a matéria é gigante, tá? Mas daquilo ali tudo de informática, o que é o mais importante de eu saber? O que eu tenho que, pô, ficar atento, né? Saber, e aí, os principais assuntos de prova é o quê? Aquilo que é cobrado em prova, tá? Então, lembra, ó, segredo nosso aqui, ó. Não existe segredo, né? Não existe fórmula mágica, tá? Mas o principal caminho, né, o mais próximo de um segredo para passar no concurso é o quê? Fazer questões de provas anteriores, tá? Seja viciado em questões, que isso vai ser muito importante para sua aprovação, tá? Você tem ideia? Todos os meus cursos eu monto o quê? Em cima de questões, tá? E aí, ó, essa aula aqui é pro TRE, tá? E aí eu já vou até fazer um merchanzinho aqui, né? Que a ideia é divulgar mesmo, tá? Mas vejam só, galera, olha só. Essa aula aqui é informática pro TRE, mas o que você está assistindo aqui serve para qualquer outro concurso que tem informática, porque a extensão de arquivo é muito cobrado em tudo quanto é banca, tá? E eu tenho um curso completo de informática para o TRE, tá? Aqui na descrição do vídeo, tá? Tem um link, né, com a página para a página que tem todas as informações sobre esse curso, tá? E aí, galera, olha só, tem a teoria completa, os exercícios, tá? No meu curso, galera, tipo assim, a gente vai estudando teoria resolvendo questões, tá? Não é a teoria toda depois um monte de questões, não, é teoria com questões. Tá? E aí, só no curso, tá, de informática para o TRE, a gente resolve mais de 500 questões, tá? E aí, assim, no momento que eu estou gravando esse vídeo, tá, não tem banca definida nem edital divulgado, tá? Então, é o seguinte, ó, eu também, né, disponibilizei como bônus para a galera que está adquirindo o curso de informática para o TRE, 3 bônus, que são, ó, o módulo de revisão para a FGV, o módulo de revisão para a Fundação Carlos Chagas e o módulo de revisão para o Sebrasp, tá? Ou seja, ó, depois de estudar a teoria toda, resolver 500 questões aí de bancas variadas, né, para internalizar o assunto, tá? Você também vai ter lá acesso, né, a um módulo só de questões do FGV, mas não é um módulo para resolver 50, 100 questões do FGV, tá? É olhar para as questões do FGV e mostrar, ó, esses assuntos aqui são importantes. Baseado nisso, ó, você tem que prestar atenção nisso, naquilo outro, tá? É um módulo de revisão para aquela banca, beleza? Tá? Então, ó, e o precinho super camarada, tá? Precinho de custo para vocês, tá? Então, se tiver interesse, gostou da minha didática, tá? Se não gostou da minha didática, tá? Então, e que tiver interesse é o curso, tá? Garanto para você que o preço também é bem acessível, tá? Pode parcelar no cartão, tá? É só clicar aqui embaixo no link e para conhecer lá. E qualquer dúvida, só me chamar lá no Instagram, tá? Só entrar lá com contato pela página também que eu respondo, beleza? Tá? Mas vamos continuar, ó. Nessa questão aqui a gente já achou o gabarito, que é a letra A, tá? Na letra B, ó, como é que cai toda hora, né? Ó, isso aqui é o quê? DocX é o documento do Word, tá? O GIF
é um arquivo de imagem, mas lembrando que ele não é uma imagem só, são várias imagens no mesmo arquivo. O PDF é o que a gente chama de documento portável. E o RTF é um documento de texto também, tá? E é o padrão do WordPad, que é um outro acessório do Windows, tá? É o editor de texto do Windows, só que é texto com formatação, é um documento de texto genérico. Que ninguém mais usa, né? Mas é o padrão do WordPad, beleza? Tá? Lembrando que eu falei ó, de acessórios do Windows, tá? Ó, o Paint é um editor de imagens, tá? Paint é um editor de imagens, né? E aí, ó, padrão dele é o PNG, tá? O bloco de notas, que ele cria texto sem formatação, né? Extensão padrão, TXT. E o WordPad, que é um editor de texto também, só que você consegue formatar ele. Ele não é tão poderoso quanto o Word, mas você consegue botar negrito, itálico, sublinhado, inserir uma imagem, tá? A extensão é o quê? É o RTF, tá? Mas aí, nessa questão aqui, o gabarito foi a letra A, tá? Vamos lá, seguindo, ó. Próxima questão agora, a questão do Sebrasp, né? Vamos ver o que ela fala aqui, ó. Questão bem recente, ó, o ano 2022. Questão de múltipla escolha do Sebrasp. Vamos lá. Para realizar um trabalho escolar, um estudante do ensino médio baixou em um sítio da internet as imagens de uma tabela periódica no formato JPG. JPEG, né? O que é o JPEG? JPG e JPEG são imagens, tá? E uma estrutura química no formato PNG. PNG, já vimos várias vezes isso hoje, né? Também é imagem, tá? Mas precisava efetuar nelas modificações substanciais. Para para as quais a ferramenta mais adequada é, tá? Então, olha só, tudo é imagem, ok? Tá? Tudo é imagem, tá? Então, ó, na letra A ele fala de um leitor de PDF. Ó. Veja que o leitor de PDF, o Adobe Reader, né, ele é só leitor. Ele só serve para ler o PDF. E se eu quiser editar? Aí eu preciso do Adobe Acrobat, que é um programa pago, beleza? Tá? Ou até no Word, dependendo do formato PDF, você consegue editar. Então aqui, errado, né? Na letra B ele falou um editor de tabela, tá? Pô, cara, é imagem, não vou abrir no Excel, nem no Calc, então aqui tá falso. Eu acho que essa letra B aqui ele botou para confundir porque ele falou de tabela periódica, né? Então ele botou isso aqui para confundir, tá? Na letra C, um editor de imagem, como o Paintbrush ou o Draw, né? O Draw é o editor de imagens do LibreOffice. LibreOffice. Ok? Então, certinho. O gabarito da questão é a letra C, tá? Na letra D, ó, editor de texto como Word ou Writer. Não, não são. A gente não tem documento de texto, então não vou abrir no editor de texto, né? Na letra E, editor de apresentações como PowerPoint ou Impress. Também falso, né? Então aqui ele só, de novo, só precisava saber quais são as extensões de arquivo, tá? Então gabarito da questão, letra C, tá? Vamos lá, vamos para a próxima, galera, ó. De novo, Fundação Getúlio Vargas, ó. Dentre os tipos de arquivos destinados à armazenagem de imagens digitais relacionados a seguir, tá? Então, ó, de imagens, tá? Assinale a que oferece alto grau de compressão de dados e permite a combinação de diferentes imagens em um único arquivo. Olha só, isso aqui acho que é o mais importante da questão. Vou até grifar, ó. Diferentes imagens em um único arquivo, né? Qual é o tipo que eu consigo colocar várias imagens no arquivo só, tá? É o padrão GIF, né? Por isso que o GIF parece uma animaçãozinha, né? Porque ele tem várias imagens, ele vai mostrando para você as imagens em sequência, e parece que é uma animação, tá? Então, gabarito da questão, letra B de bola, ok? Tá, gabarito, letra B. A gente tem aqui, ó, bitmap, nós já falamos, né, que a extensão, né, é um arquivo de imagem, tá? O JPG, JPEG é imagem, o PNG também é imagem,
ICO, tá? É uma extensão pequenininha, de arquivos pequenininhos, que são usados como ícones, tá? Tanto no Windows como em alguns outros programas, tá? Então aqui seria um ícone, beleza? Tá? Então, mas a questão só perguntava qual que você consegue comprimir os dados e colocar várias imagens dentro do mesmo arquivo, que é a extensão GIF, tá? Então, o gabarito da questão, letra B, tá? Vamos lá. Seguindo, galera, olha só. Mais uma, ó, agora a Fundação, né, IBFC, ó. Vamos ver o que ela fala. Quanto aos conceitos básicos sobre extensões de arquivo, assinale alternativas abaixo de valores verdadeiro ou falso. Tá? Então vamos lá. Primeira alternativa. PPT e PPTX são arquivos gerados no Microsoft Excel. Lembrando, ó, PPT e o PPTX, nós já fizemos um resumo sobre isso, tá? São arquivos do PowerPoint. Tá? Depois, então a primeira é falsa. Primeira, falsa. Se a primeira é falsa, ó, tira a letra A, tira a letra B. Tá? Depois, vamos lá, segunda. Ó. PDF é um formato usado no encaminhamento de documentos formais via internet. Tá? Veja o seguinte, ó, qual é a ideia do PDF? PDF é um documento portável, tá? E o PDF nasceu basicamente para quê? Tá? O PDF nasceu para a gente poder tornar os arquivos menores, né, e que podem ser abertos em qualquer plataforma, para você poder enviá-los pela internet. O padrão de documentos, o formato, melhor, o formato de documentos padrão na internet é o PDF. Então aqui, verdadeiro, tá? Então se é verdadeiro, olha aqui a letra D, ó, elimina a letra D, já temos a letra C, ó. Pô, eu nem olhei a última, né? E já marquei o gabarito. Na prova, lembra que prova tem tempo, né? Marca e vai embora, ok? Já temos aqui o gabarito lá na letra C, tá? E vamos ver a última. PNG é um arquivo de imagem, mas com atributos especial, transparência. O PNG, ele tem uma vantagem que o PNG ele pode ter fundo transparente, então ele tem esse atributo especial aí, verdadeiro também. Então o gabarito da questão, letra C, tá? Molezinho, ó, vê, depois que a gente fez revisão, depois que você conhece extensão de arquivo, tá? Questão fácil, galera, é o que eu sempre falo, olha só. Não precisa, né? Eu tenho até um lema que eu brinco com a galera, tá? Que é o quê? Pare de sofrer informática. Aqueles cartazes que você vê na rua, né? Pare de sofrer, assim, certo? Pare de sofrer informática, pessoal, porque você não precisa, né? Achar que a informática é algo muito complicado. Você precisa entender quais são os assuntos que são cobrados em prova, tá? E conseguir olhar para esses assuntos de forma simples, né? Eu até às vezes eu falo isso nas turmas, o aluno fala assim, professor, mas para você é fácil olhar de forma simples. Você conhece o assunto? Sim, mas para você hoje não é simples para você, porque você não tem o conhecimento, tá? E todo conhecimento ele começa o quê? Da base, tá? E aí que eu falo, ó, por exemplo, a minha aula, né, não é me gabando assim, eu acho que todo mundo tem que fazer dessa forma, né? A gente começa do básico e vai até o avançado. Todo assunto complexo é formado por um conjunto de assuntos simples. Então, para entender, tem questão complexa? Tem. Tem questão que você olha assim, pô, peraí, deixa eu analisar isso aqui com calma, tá? Beleza? Tá? Só que normalmente quando o examinador tenta fazer algo muito complexo, ele se enrola e acaba a questão sendo anulada, tá? Mas todo assunto complexo, seja em qualquer matéria, é formada por um conjunto de assuntos simples, tá? Então, comece entendendo o que é mais simples, tá? Antes de correr, você precisa aprender a caminhar. Então, aqui no canal, nos meus cursos, tá? A gente vai sempre usar essa metodologia. Começar pelo que é mais simples, para ir avançando, e no final a gente consegue chegar no mais complexo. Aqui é aquele grande finale, né? Chegar nas situações, nos assuntos mais complexos. Mas por quê? Porque você já tem a base para resolver aquela questão, tá? Então aí, gabarito da questão, letra C, tá? Vamos lá, ó. Próxima também, FGV, né? A temida FGV, tá? Vamos ver o que ela fala, ó. Uma medida de segurança fundamental no uso dos computadores pela internet ou não é observar atentamente os tipos de arquivo. Ou seja, né, os tipos de arquivos que são abertos. O que é o tipo de arquivo? É a extensão. Tá? Então é aqui, vê, ele está falando sobre extensão de arquivo, só que de outra forma, tá? Que são abertos. No ambiente Windows, assinale a lista na qual todas as extensões apresentadas são potencialmente perigosas. Tá? Então, olha só. O que são extensões perigosas, galera? São aquelas extensões que podem conter vírus.
ok? Tá? E aí, quem são os caras que podem conter vírus? São os arquivos de programa, que normalmente a gente também chama aqui de executáveis. O vírus, né, quando nós estudamos programas maliciosos, tá? O vírus é um tipo de programa malicioso que infecta outros arquivos, tá? Mas será que o vírus infecta é, tudo quanto é tipo de arquivo? Não, o vírus ele consegue infectar os arquivos de programa, que são aqueles arquivos que contêm instruções, são os arquivos executáveis. Aí, ó, os principais são o quê? Ó? Vamos fazer a listinha, ó. Ponto. .exe, ponto .bat, DLL, com, sys, inf, ini, scr, jar, vbs, tif, pif, apk, cmd, tá? Todas essas extensões aqui são arquivos de programa, tá? Então todos eles são considerados arquivos perigosos, tá? Então vamos lá, ó. Ah, isso aqui tem que decorar. Aí que eu falei, tem que saber os principais. Isso aqui são os principais arquivos de programa. Isso aqui tem que saber. Porque cai em forma de várias formas diferentes, ó. Tipo de arquivo perigoso. É o que essa questão aqui fala, né? Ah, potencialmente perigoso, né? Tipo de arquivo perigoso, pode conter vírus. Tipo de arquivo que eu tenho que tomar cuidado ao abrir, que eu tenho que tomar cuidado ao receber o e-mail, ok? Tá? São esses tipos aqui, tá? Então, ó, na letra A ele já colocou, ó, o BAT. Então aqui, ó, BAT, o CMD e o EXE. Tá? Então os três estão na lista, né, na blacklist, na lista negra aqui de arquivos perigosos, tá? Então a gente já pode marcar o gabarito lá na letra A, tá? E aí, ó, na letra B ele tem o BAT e o EXE. Esses caras aqui estão, né, com nome sujo, beleza? Estão na lista negra, tá? Mas o XLSX não, o XLSX é o quê? É do Excel, é a pasta de trabalho do Excel, tá? Na letra C ele botou o CMD, beleza? Tá? Que é um programinha, né, uma bashzinha para você rodar no DOS, tá? Mas, né, agora o JPG é a imagem, o PDF é um arquivo portável, então nenhum deles é, pode trazer vírus, tá? Agora, a letra D, o CSV, que é o arquivo separado por vírgula, que a gente usa para exportar arquivos, exportar dados de um programa para outro, o DocX que é do Word, o TXT é texto puro sem formatação, tá? Na letra E, o DocX é do Word, o PNG é imagem e o TXT é arquivo de texto puro. Repara aqui, as questões, né? Ó, quantas vezes apareceu na aula de hoje o PNG? Quantas vezes apareceu o DocX? Tá? Vê que eu falei, se você conhecer os principais, você consegue resolver as questões. Não tem que decorar todos, tá? Esse aqui perigoso dos perigosos, né? Dos arquivos de programa, é uma lista um pouquinho mais extensa. Tá? Mas se você conhecer essa lista, você consegue resolver as questões da prova, né? Essa questão aqui, pra gente, pra você que está me acompanhando desde o início dessa aula, pode estar muito tranquila. Mas tenho certeza, tá? Que se cai uma questão dessa na tua prova, tá? E vê, é questão de prova, questão aplicada pela FGV. Cai uma questão dessa na sua prova, você olha pro lado, o candidato lá tá como? Coçando a cabeça, porque ele não sabe resolver, porque ele nunca viu arquivos de programa, tá? Vamos lá. Última questão da nossa aula de hoje, tá? E aí, já de antemão, quero agradecer a presença aqui, né? A presença entre aspas, né? A audiência de vocês, tá? Que tá me assistindo, tá? Muito obrigado mesmo, tá? Pela audiência, pelo carinho aqui no canal, tá? O canal cresceu muito, né? Nos últimos anos, né? Esse canal aqui tem mais ou menos 2 anos, tá? E já temos mais de 6 mil inscritos, ok? Tá? E quero que ele cresça muito mais, então me ajuda a divulgar aí, divulga lá nos seus grupos de estudos, né? Mas é muito legal o que eu recebo de feedback dos alunos, tá? E se você tem uma experiência legal, conseguiu acertar questões de prova, deixa aí no comentário, então pô, publica lá no seu, manda para mim no Instagram, tá? Porque eu acho é muito legal, muito gratificante receber
esse feedback de vocês, tá? E se tem alguma coisa, pô, Paulo, isso aqui achei, pô, tem como falar sobre esse assunto? Ou até cara, até um feedback, pô, não gostei muito dessa parte aqui, achei que ficou confuso. Coloca pra mim também, que é importante eu saber a opinião de você que tá aí do outro lado assistindo os meus vídeos, beleza? Tá? Vamos lá agora resolver a próxima questão, galera, ó. Do Instituto OCP, agora é uma banca diferente, né? Vamos ver o que ela fala. Um indivíduo fez uma apresentação que pode ser usada para formatar futuras apresentações. Tá? Então, ele fez uma apresentação que pode ser usada para formatar futuras apresentações, também conhecidas como modelos de design. Opa, ele falou aqui, ó, modelo, tá? Sabendo disso, assinale a alternativa que apresenta extensões de arquivo salvo por esse indivíduo, tá? E aí, quando ele fala de apresentação, vamos fazer isso aqui, ó. Apresentação. Nós vamos ter o PowerPoint e o Imprex do LibreOffice. No PowerPoint, o modelo, né? Lembra que a questão está falando sobre modelo é o POT-X. E no Imprex é o OTP. E aí, repara que no enunciado ele não falou se era Office ou LibreOffice. Ele não falou se era PowerPoint ou Imprex. Então a resposta poderia ser, claro que vai depender, eu não sei aqui como é que estava o edital, porque tem edital que só cobra Office, tem edital que só cobra LibreOffice, né? Mas do jeito que a gente está vendo essa questão aqui, poderia ser qualquer uma das duas, tá? Então, ó, na letra A, PPT-X, isso aqui é só a apresentação, não é o modelo. PPT-M é uma apresentação com macro, também não é o modelo. O PDF não é necessariamente uma apresentação, eu posso salvar a apresentação em PDF no formato portável, mas não é necessariamente uma apresentação. O PPT é a apresentação também, o padrão mais antigo, até o Office 2007, até o Office 2003. A partir de 2007 passou a se chamar PPT-X, né? E na letra E, exatamente o que? O nosso modelo, tá? Então, o gabarito da questão, lá na letra E. Olha o cara aqui, ó. Tá? Então, gabarito letra E, questãozinha tranquila, né? Tranquila pra gente, pra você que tá assistindo essa aula, questão tranquila. Mas para os candidatos que estão aí fora, que não conhecem aqui o nosso canal, que nunca fez o curso comigo, com certeza eles vão sofrer um pouquinho sobre essa questão aqui, tá? Então, galera, olha só. Essa foi a última questão dessa listagem de hoje, tá? Aqui no link, né, na descrição do vídeo tem um link para você baixar as questões, tá? Se você tem interesse também em cursos completos, tá? Tem um link do meu site aqui, para todos os cursos que eu ofereço, tá? E também o link do curso do TRE, porque essa aula aqui foi voltada para a galera que está estudando para o concurso do TRE, tá? Então, galera, grande beijo, tá? Muito obrigado aí, tá? Pela audiência, tá? E até o nosso próximo vídeo, galera. Até mais!